Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6 e tem como tema o livro de Esther. Só lembrando que nós estamos no terceiro trimestre de 2024, estamos falando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Estamos falando nos livros de Ruth e Esther. Terminamos o livro de Ruth na lição 5 e agora hoje iniciaremos o livro de Esther na lição de número 6. O textual está em Esther capítulo 4, verso 14, e está escrito assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como esse chegaste a esse reino? Verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, capítulo 1, versículos de 1 a 9. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar a organização do livro de Esther. Segundo, explorar o contexto histórico do livro de Esther. E terceiro, expor o propósito e mensagem do livro de Esther. Comigo aqui está a irmã Sandra, que é professora da classe de mulheres aqui no Tempo Central, e também o professor Joás. Irmã Sandra, Joás, professor, muito bem-vindos a mais essa lição. Amém. Bom, terminamos aqui, irmã Sandra, a lição do livro de Ruth e agora vamos começar no livro de Esther. Da mesma profundidade, da mesma envergadura, né? Duas mulheres usadas por Deus, né? E no caso de Esther aqui, digamos, uma estrangeira, né? Em Suzã. E ela tendo esse papel maravilhoso, né? Para ajudar a livrar o povo judeu de um massacre. Então a história dela é muito bonita de um tremendo prover de Deus sobre o povo judeu. E que lição, viu? Professor Joás, quando a gente olha Ruth e Esther, os livros estão tão próximos ali na nossa Bíblia, mas há um tempo ali de separação do cumprimento de um e do outro, do período de vida de um e de outro. Quem lê assim parece que é muito perto, mas tem um tempinho ali, né? Tem bastante tempo, porque Esther tá naquele grupo, né, junto com Esdras e Neemias, né, que foi depois do exílio, né, um período pós-exílico. Então, estão bem distantes no tempo. Né, embora as narrativas, né, tenham claro propósito de demonstrar a providência de Deus, né, como Deus age na história em favor do seu povo, né, mesmo quando às vezes ele parece está sendo ignorado, né, é possível ver claramente a mão dele movendo, né, na história, e é muito interessante ver isso no livro de Esther, né, que a gente está começando a ver hoje. Muito bom. Bom, nós vamos falar o contexto histórico, o contexto geográfico aqui, um panorama do livro de Esther. Então nós vamos começar aí na nossa introdução e a organização do livro. É tão bom quando a gente fala isso, Mansandra, que dá uma situada na história, né? É impossível a gente não fazer esse contexto, porque quem está lendo, por exemplo, talvez fica meio aéreo nessas histórias, né? Mas quando a gente faz esse contexto, abre a mente da gente, não abre? Demais. E antes de ler a lição, eu comecei a fazer umas pesquisas e eu descobri tanta coisa gostosa. É bom, né? Muito gostoso. E nesse período em que Esther, né, estava ali junto com Assuero, então descobrimos até o significado de Assuero, que, né, Xerxes. Primeiro, a gente vai aprofundando mais. Esdras estava ali totalmente envolvido ali naquele contexto ali em Suzã, né? E tem uma forte ligação entre Esdras, Esther e Neemias. Eu achei isso fantástico, porque são coisas que a gente só descobre lendo, né, estudando a palavra. Então, naquele contexto ali, Deus já estava dando provisão de libertação, né, do massacre, mas já estava provendo também a reconstrução, né, do Templo de Jerusalém. O Senhor já estava movendo tudo ali conforme a vontade dele. Isso é maravilhoso a gente ver, a gente observar a história, como ela aconteceu realmente, né? Porque às vezes você pensa, lá no período, cá no outro período, não, mas eles estavam todos ali, ó.
né? Todos sendo usados para o mesmo propósito, né? Em favor do povo de Deus. A irmã Sandra falou aqui, professor Joás, falando aqui já na organização do livro, dessa parte de introdução, nossa lição já começou, a aula já começou. Quando a gente fala desse período pós-exílio, o povo de Israel foi levado, ficou 70 anos na Babilônia. Aí, beleza. Quem levou esse povo cativo foi Nabucodonosor. Só que depois ele foi deposto, vamos falar assim, perdeu o trono. E isso mudou pelo menos entre 2, 3 vezes ali até chegar em Ester, que aí já estava em outro reinado, aí já era outro povo, os medos e persas, né? O rei Xerxes, depois o Artaxerxes, e estava lá Neemias, Esdras, aí entra esse livro de Ester. É muito bom esse conteúdo histórico. A gente fala assim, puxa vida, como é que Deus foi naquela linha do tempo assim, foi colocando as peças certinho, foi encaixando as peças ali e deu tudo certo. E a gente fala assim de séculos, né, de história, e quando você olha para esses livros em conjunto, né, Esdras, Neemias, Ester, se você lê esses 3 em conjunto, você está falando aí de quase um século de história, né? E você vê o que os profetas, né, anteriores haviam dito, né, sobre esse período onde essa história está se desenvolvendo, né? Você vê que Deus já tinha falado anteriormente o que ia acontecer, né? Como o povo seria levado cativo, né? E como Deus exerceria juízo sobre o seu povo lá no cativeiro, e depois como ele livraria esse povo, traria esse povo de volta para a sua terra, exercendo juízo sobre os babilônios, sobre os assírios, né? E você vê isso tudo se desenrolando, né? Coisa que Deus já tinha previsto pelos seus profetas que aconteceria. Então é muito interessante ler esses livros todos em conjunto, né? E procurar fazer esses apontamentos, né? Procurar aonde as histórias se encaixam, né? Os links, né, de cada coisa, fazer um hub aí e colocar cada coisa, né, no seu link, né? E até no contexto geográfico, né? Você observar o reinado de Xerxes naquele período, né? E você trazer esse reinado para os dias de hoje e observar a extensão do reino dele. É muito grande, né? Foi um império grande, de grandes conquistas, né? E você mexeu num ponto muito sensacional, irmã Sandra, porque logo depois desse reinado dos medos e persas, vieram os gregos. Os gregos, né? Os Alexandre o Grande. Teve uma importância assim, enorme no contexto bíblico. Influência, né? Demais. A língua, a cultura. Até hoje, né? A filosofia, né? E a gente precisa falar nesse destaque, né? 300 anos antes de Cristo, nós já falamos, já vimos história de Aristóteles, Platão e outros mais aí. Bom, depois desse reinado de Alexandre o Grande, veio os romanos. E você falou aí de conquista, os romanos na época aí dos primeiros imperadores, até o ano 180 da nossa era cristã, eles dominavam 1/4 do mundo. 25% da população mundial estava sob o domínio dos Césares. Olha que importante isso aqui. E se a gente voltar aqui 300 anos antes, 400 anos antes, a gente vai ver o mesmo reinado, o mesmo domínio nesse reinado medo-persa. De acordo aí com a história, o Dario ele tinha um exército de aproximadamente 1.200.000 soldados. Olha que coisa. Pouquinha gente, né? Você vê que o exército brasileiro hoje tem em média entre 200 e 210 mil soldados. Tinha 5 Brasis. Aí você vê a envergadura desses impérios. E no meio disso aí acontece o desenrolar aqui do livro de Ester. Levanta o homem, quer matar o povo judeu, quer exterminar a raça judia. E aí Deus levanta Ester com esse propósito de preservar a vida. Então vamos lá, organização do livro, categorização de Ester, é o ponto 1, características literárias é o ponto 2, autoria e data. Eu vou ler esses 3 subtópicos e a gente comenta e fecha esse primeiro bloco. Da mesma forma que Ruth, Ester pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Nós já falamos que é a Taná.
E nessa sessão também, ao lado de Ruth, integra os Megilote, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Eu gostei disso aqui, ó. Compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Características literárias e autoria e data. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. Autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Olha que informação precisa, irmã Sandra e professor Joás. Nós vemos aí a historicidade do livro, a forma, a figura literária, alguém que conhecia, e a data. Essa data aqui é importantíssima, porque está falando de um período aí logo próximo, quase próximo do Império Grego de Alexandre o Grande, que copiou o modo de batalha de Dario, o Medo-Persa. Muito importante isso aí, essa informação, né? Dario, ele fez importantes reformas, né? Quando ele assumiu esse governo persa aí, né? Ele padronizou a cunhagem de moedas, ele estabeleceu uma sede, né, para o Império, e a história vai dizer que foi em 482, né, antes de Cristo, que ele colocou essa capital em Suzã, né, e construiu esse castelo aí onde a história se passa, né? Então, esses fatos que aparecem aí, né, no livro de Esther, situa o livro nesse período, né? Pelo menos depois disso, porque o castelo já está lá, a capital já é lá, né? Então, um período de aproximadamente 10 anos entre 482 a 472, vamos colocar assim, né? Antes de Cristo. Então, historicamente não tem porque, às vezes a gente vê, principalmente no meio acadêmico, né, uma crítica textual que investe muito tempo, muita consideração em ver essas questões, né? Quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, quando escreveu, essas coisas, né? E acaba se perdendo o nosso objetivo ao abrir a Bíblia não é esse, né? Isso é uma coisa importante de se fazer, né? Descobrir o contexto, clarear, né, um pouco a história, mas não se pode investir quase que 100% do tempo fazendo isso e perder esse tesouro que é o texto, né, e a lição que o texto está trazendo para nós. Muito bom. Quando a gente fala dessa autoria e datas, características, é só para mostrar a veracidade do livro, né, moçada? Para mostrar assim, é real, né, professor? É real, e é bem linkado à história, e é inegável, né? A história, ela confirma todos os acontecimentos, inclusive a providência de Deus sobre o povo naquele período ali. Então, a própria arqueologia, os próprios historiadores não conseguem negar a ação de Deus no livro, né? Tem até uma frase que fala assim, eu achei tão interessante enquanto eu estava lendo um livro, eu nem trouxe aqui hoje, que fala sobre esse reinado de Esther, né? E a importância dela para o povo naquele período, que fala assim, a presença da ausência não é o mesmo que a ausência da presença, né? Deus não fala claramente de Deus no livro, mas ele está lá presente o tempo todo. O tempo todo Deus está presente no livro, guiando o povo dele, né? Socorrendo o povo dele. E quando a gente vê que naquele período estava lá Esdras, estava Esther, estava tudo ali, junto ali, aí que você fica maravilhada com a providência de Deus.
E a gente vê os fatos, as peças se encaixando, assim, é como se fosse um quebra-cabeça, nós já falamos isso aqui, espalhasse aqui 1000 peças e vai juntando tudo assim e a história vai acontecendo. E a história, e eu lendo, né, ele faz aquele primeiro, o Xerxes faz aquele primeiro banquete dele, parece que ali ele já estava juntando os governadores, né, ali os grandes, né, para justamente convencê-los a entrar numa guerra contra a Grécia, né, que é aquela famosa batalha de Termópolis, né? Então, eu pelo menos eu fiquei maravilhada quando eu comecei a aprofundar um pouco mais, que eu falei, gente, o livro é tão mais profundo de Esther do que a gente está imaginando, né? Porque você vê aqui uma característica de livramento, de providência de Deus, mas você vê uma história desenrolando, né, em diferentes pontos que nós não conseguimos, porque você entende lá uma história acontecendo, aqui outra coisa, mas não, estava tudo ali interligado. Estava tudo ligado ali, né? Inclusive ontem nós até comentamos, né, sobre a providência de Deus quando Vasti é deposta e os olhos de Xerxes, de Assuero, se voltam para Radassa, para Esther, né? Aí a providência de Deus de colocar uma judia dentro de um contexto, dentro de um palácio, né? Sem que ela se misture e nem desvie o coração dela para aquelas belezas ali dentro do palácio, né? Ela conserva o coração dela fiel ao Deus dela, mesmo estando ali totalmente envolvida no contexto pagão. Tem uma história por trás disso, tem um pano de fundo por trás de tudo isso aí. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 4 séculos antes de Jesus. Parece um período longo e ao mesmo tempo curto quando a gente fala de genealogia. Já pensou, professor, se o Ramã consegue esse plano diabólico de destruir todos os judeus em toda a província, que na época quem dominava eram os medos e persas. Eles tinham força para isso. Tinha força e tinha autoridade e autonomia para isso, né? É o rei. Se acontecesse esse extermínio total dos judeus, de onde viria o Messias? Pergunta é essa. Aí entra a providência de Deus, né? Por isso que é interessante a gente olhar para esses aspectos, né, da historicidade do livro e tudo, porque sempre há quem duvide da veracidade da escritura, né? Só que essa veracidade, ela mesma é inegável quando você olha com cuidado, né? Você pode ir como cético, como cientista, ateu, cético para o texto e você não tem como negar que aquilo ali aconteceu, que são fatos que estão sendo narrados ali, né? E isso é interessante de notar. Embora há pessoas com diplomas, com mestrados, doutorados e coisas do tipo, que por teimosia, né, acabam colocando em xeque, em dúvida essa veracidade, mas os fatos se mostram verdadeiros, né? A história não tem como ser mudada, né? É o que é. E mesmo usando a fala de Mardoqueu com Esther, e mesmo que conseguissem destruir o povo, ou parte do povo, né? Se ela não fizesse nada, de outro lugar viria esse livramento. De outra forma, o Messias viria de qualquer forma. Que fé desse Mardoqueu. Não adianta. Se você não fizer nada, vai vir de outro lugar, porque Deus é Deus. Eu acho maravilhoso isso. Essa frase é uma das frases que mais me chama a atenção no livro todo, porque mesmo que você não faça nada, Deus levanta outro para fazer no seu lugar. Recurso virá, né? Recurso virá de algum lugar. A própria providência, né, no sentido literal da palavra, é isso aí mesmo, né? Esse Deus, né, que é autor da história, né, porque ele conhece a história previamente, né? Ele preveu, ele viu com antecedência o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Ele vê com antecedência. Então ele se adianta, né, e prepara alguém,
né, e coloca alguém dele numa situação, né, de importância, num lugar chave da história, né, para exercer uma função chave, né, para o desenrolar da história do jeito que ele já viu, né, acontecendo. Então a providência nada mais é do que a ação de Deus diante daquilo que ele já viu, né? A ação de Deus naquilo que ele já viu de antemão, né? Essa é a providência de Deus. É a providência de Deus para salvar o povo, a providência de Deus para cumprir com a palavra dele, do retorno do povo após 70 anos do cativeiro, né? A providência de Deus em reconstrução do templo, reconstrução dos muros, tudo providência de Deus. Isso é importante para a gente entender que Deus age na história não manipulando as coisas, né? Mas com o conhecimento prévio do que vai acontecer, ele se adianta, né, nas situações mais importantes e coloca pessoas-chave ali, né, para que o seu plano se desenrole. E isso tudo sem interferir na liberdade de ninguém, sem interferir. Né, mas acontece do jeito que é planejado. Isso aí. Mas Sandra, Joás, dá um tempinho aí que essa lição está muito boa. Nós vamos voltar aí no segundo capítulo, o contexto histórico, e depois vamos encerrar aí no propósito e mensagem do livro. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição, que está maravilhosa. Não sai, voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953.
Olá, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 6, o livro de Esther. Já falamos em um contexto, um panorama aí da categorização de Esther, as características literárias, autoria e data. Agora nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico e vamos encerrar falando da mensagem do livro. Contexto histórico, o povo hebreu no exílio, o ponto 2, o fim do exílio, e o ponto 3, o pós-exílio. Eu acho que não tem necessidade da gente ler, porque nós já falamos muito aqui, mas deixa eu citar só algumas datas aqui, que é importante nesse contexto histórico. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sobre os assírios. Isso está em 2 Reis 17:6. Depois, o Reino do Sul foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586. E depois eles retornam para Israel, retornam para Jerusalém também em três retornos, em 3 levas, né? Primeiro foi Zorobabel, depois Esdras e por fim, Zorobabel, Neemias, depois Esdras. Esdras e Neemias, a inversão aí. Esse contexto aí mostra pra gente, Mansando e professor Joás, vamos situar aqui. Isaías falou da invasão do norte. Jeremias falou da invasão do sul. E teve profetas ali contemporâneos que viveram durante o exílio. Ezequiel, por exemplo, foi um, Daniel foi outro. E teve profetas que viveram pós-exílio. Vou dar um exemplo aqui de Ageu. Então, por que eu gosto de falar isso? Para a gente pegar a Bíblia e falar assim, puxa vida, eu não tinha parado para pensar nessa historicidade da Bíblia. E então a gente vê um período antes do exílio, o período final do exílio e o pós-exílio. Esther foi exatamente nessa transição aí do final do exílio para o retorno do povo. Foi nesse meio aí. Uma parte dos judeus já tinha retornado, né? Já tinha voltado para sua terra, mas ficou alguém lá na Pérsia, né? E aí a história se desenvolve aí, né? Nesse cenário, judeus que ficaram, né? Por algum motivo não retornaram para sua terra. E aí esses motivos são misteriosos para nós, né? Mas a história se desenvolve assim, né? Nesse cenário. Se você ler Esdras capítulo 6 e capítulo 7, né? Esses 2 capítulos englobam um período aí de quase 10 anos, né? Esse mesmo período do cenário do livro de Esther. Né? Esses 10 capítulos de Esther, né, se passam nesse período de Esdras 6 e 7. Né? Então, tudo indica que é esse o cenário. Né? Judeus remanescentes que não retornaram, né, preferiram ficar na Pérsia. Né? E aí, então, não é difícil para nós deduzir porque ficaram, né? Estão na capital do império, né? Suzã, né? Tem judeu aí no palácio, né? Às portas do palácio, trabalhando no palácio, né? E no caso de Esther, dentro do palácio depois, né? Então, talvez seja por isso, né? Interesses econômicos, políticos e coisas do tipo. Não vou retornar para minha terra. Fala-se também do casamento, né? Com pessoas que não eram da... Casamentos mistos. Casamentos mistos, né? Então, isso tudo gerou interesse em ficar. Né? Aqui na lição vem falando aqui para nós que 50 mil, né, que subiram, que foram com Zorobabel. Né? Então, 50 mil só de um povo... É muita gente. Que foi, né, é muita gente, mas ficou muita gente para trás ainda. Né? Que preferiu ficar dentro do Império Persa. Essa primeira leva dentro do povo aí que aconteceu em 722 e depois em 605, né, tá um período bem próximo ali, 70 anos ali, mais ou menos, um pouco mais. A gente vê ali, por exemplo, o livro de Reis registra isso, que só dos sangue azul, vamos dizer assim, né, dos filhos dos sacerdotes e as autoridades, foram 10 mil na primeira leva. E acredita-se que Daniel e os amigos deles estavam nessa primeira leva. Então, isso. Então a gente vê aí a importância dessas datas
O tanto que isso marca a veracidade, a historicidade do livro. E vamos falar mais uma vez que isso é incontestável. O exílio aconteceu, esses fatos aconteceram, e foi exatamente aí nesse pós-exílio que acontece esse livro de Esther aí também, Esdras e Neemias, aí, esses livros históricos aí que marcam a história do povo de Israel. Importante demais estudar isso aqui, né? É o que eu falei, quando eu comecei a linkar Esdras, Esther e Neemias, eu achei a coisa fantástica. É lindo de ver, não pelo fato histórico, porque a história é muito bonita também, é muito gostosa, mas a mão de Deus na história, né? A mão de Deus na história. Então, é muito gostoso saber que Esther estava ali, né? Estava sendo usada ali por Deus naquele período para não é libertação, mas como te diz, qual palavra eu uso? Livramento dos judeus, e Esdras estava ali vivendo todo aquele drama junto com ela. A palavra do tio, né? Livramento. E ele estava ali vivendo aquele drama todo com ela. E é interessante ver que nesse período, vocês me corrijam se eu estiver errada, já havia liberado, né? Esdras já havia recebido, né, a carta de liberação do povo para subir e fazer a reconstrução do templo. E mesmo assim, né, havia um desejo frenético, né, para a destruição desse povo. É aqui que entra a questão da providência, irmã Sandra, que é o propósito e mensagem do livro, né? Essa providência divina, estava uma estabilidade que aparentemente a gente vê aí que é uma falsa estabilidade, e a gente vê o cuidado de Deus. Uma falsa estabilidade, todo mundo pensando assim, não, está tudo resolvido. Não é diferente de hoje, né? Não. Não é diferente de hoje. É uma falsa paz, né? Parece que tem paz e o pau está quebrando, né? E a gente vê que esse propósito infernal desse homem em destruir, não ia destruir só os judeus que estavam em Suzã. Ia pegar todo o império. Onde tivesse um judeu em todo o império ia ser morto, né, professor? Não ia ser só na capital Suzã, não ia só ali. O império era gigantesco, né? Mundial, né? Nós falamos aqui anteriormente, né, no bloco anterior, a importância de estudar esses reinados aí. O tanto que, pra você ter uma ideia, na época do Império Romano, pegava o norte da África todinho. Olha, 25% da população mundial hoje é a pessoa que quer pertencer a um governo. É muita coisa. Então, todo judeu, onde tivesse um judeu, ia ser exterminado. E nesse inteirinho, Deus levanta Esther, é lembrado de uma ação de Mardoqueu, e por fim a situação é virada em favor do povo de Israel. Pelo que eu entendo, e vocês me corrijam se eu estiver errada, o edito ele não foi cancelado. Uma vez que a palavra do rei valia, né? Mas a liberdade do povo para se defender, né, é que foi a providência de Deus. Né? E é interessante que eu estava lendo agora pela manhã, até numa Bíblia de estudo, na King James, vem falando que o povo judeu, quando Mardoqueu foi exaltado pelo rei, né, o povo temeu, né? Os de fora, que não eram judeus, temeram aquele povo, né? Então, o povo judeu, quando recebeu a liberdade de se defender, e eles foram para cima daquele povo, eles não reagiram como eles esperavam reagir contra os judeus e matar e exterminar os judeus, os que odiavam os judeus. Eles temeram o Deus de Mardoqueu, eles temeram o Deus de Esther. Eu estava lendo, eu falei, gente, que coisa mais linda. Sabiam que Deus era capaz de fazer. Sabiam, né? Porque pegou um homem que ia ser enforcado, né, e colocou ele em uma posição elevada, né? Não só ele, como Esther também. Providência de Deus mesmo. É tudo muito, muito simbólico, mas é muito interessante olhar esse simbolismo todo com esse olhar mais crítico, né? Porque
assim, os mais desconfiados, vamos dizer assim, né? Os libertários mais radicais, né? Eles vão dizer assim, não se pode confiar no Estado, né? A gente não precisa do Estado para nada, então vamos nos libertar de suas amarras e coisas desse tipo. Olhando para isso aí, né, essa história de Esther, a gente pode dizer, né, como servos de Deus, assim, essa desconfiança deve ser direcionada para as coisas seculares, para as coisas do mundo, né? O sistema mundano não é confiável. E isso é um fato que a gente vê muito claramente aí. E esses símbolos todos, Deus reverte a situação, né, que era uma sentença de morte, e ele coloca um judeu, né, em situação de publicidade, né, para que todos olhem para aquele judeu e enxerguem o governante mundial nele, né, porque ele é tratado como um imperador. Ele é tratado como um imperador. Ele tem vestes de imperador. Ele está na carruagem do imperador. E pela segunda com o vez, cetro que do o mesmo imperador. foi feito com José. Então, o mesmo foi feito com José. É muito simbólico e, assim, é uma mensagem muito clara para o mundo e para o sistema mundano, né? Uma mensagem muito clara: você não está no controle. Né? Deus está no controle, Deus governa a história, Deus governa o mundo, embora não pareça muito, né? Porque o mundo está uma bagunça, mas Deus não perdeu o controle, né? Deus está no controle, observando, né, a história e colocando pessoas em lugares decisivos para que a história não desande de vez, né? E eu fico observando só um detalhinho, que como que o antissemitismo ele sempre foi muito aflorado no coração do homem, sempre querendo destruir aquele povo, porque o ódio que Amã desenvolveu contra o povo é uma coisa surreal, porque um judeu não quis se prostrar perante ele. Ficou com medo, né? Então, é um ódio muito grande a ponto de querer não exterminar somente aquele homem, mas todo o povo e toda a linhagem dele. O ódio é uma coisa muito perigosa, né? Cega as pessoas, né? A verdade está posta, qualquer um pode acessar a verdade sobre um povo, sobre uma cultura, sobre, né, um comportamento. A verdade está posta, né? Mas o ódio das pessoas cega as pessoas, né? Então, porque eu odeio o judeu sempre está errado, né? Porque eu odeio tal cultura, né, tal comportamento, pessoas nesse contexto sempre estarão erradas, e isso não é verdade, né? Nem sempre, né, a gente pode confiar nos nossos instintos, nas nossas emoções, né, nos nossos afetos, porque o ódio ele tem esse poder de cegar a pessoa para a verdade, né? Destruir tudo ao redor, né? E o coração do homem é enganoso, né? Demais. Bom, gente, nosso tempo está chegando ao final aqui. Vamos encerrar falando do propósito e mensagem do livro. Também não acho que não precisa a gente ler, que nós já falamos muito disso aqui. Só vou ler o ponto 3, que é muito importante desse aqui. A providência divina, uma falsa estabilidade, né? E a festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, ou lançar sorte. Conforme Esther 3:7, Ramã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação de seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Interessante, Sandra, que nós vemos aí a providência divina, nós já falamos desse cenário. Entre eles parecia que havia uma estabilidade, mas nos bastidores havia uma intenção de exterminar todos os judeus, mas a gente vê a intervenção divina e como Deus se impõe quando alguém tenta frustrar os planos dele.
E não é impossível frustrar os planos de Deus. Mas sempre tem uns engraçadinhos que acham que vai frustrar, mas isso não acontece. E a gente vê então que vamos falar assim, a festa de, entre aspas, aí, de derrota virou uma festa para o povo de Deus. De alegria, de vitória, né? 2 dias inteiros celebrando essa vitória. Né? Haja visto que no dia 13 eles batalharam, no dia 14 e no dia 15 eles celebraram. Que bênção. Né? A gente vê o cuidado de Deus, né? Deus é maravilhoso, a providência divina. Como que Deus age, né, professor? É muito interessante ver isso aí, a providência de Deus em ação, né? E ela sempre vem carregada assim desse simbolismo todo. E a gente está vivendo assim um momento muito particular, né? Enquanto a gente grava essas lições aqui, né, está acontecendo os Jogos Olímpicos, né, lá na França. E é algo muito simbólico o que a gente está vendo acontecer aí nessa primeira semana, pelo menos, né, de jogos. Como a gente vê no livro de Esther, né, eu queria fazer esse paralelo, parece que o povo que está vivendo esses momentos aí, né, no livro de Esther, não está muito preocupado, né, com a sua identidade, com a sua terra, com a sua pátria, né, com as promessas que Deus fez para eles. Não estão muito preocupados. Nós estamos aqui na capital do Império. Está tranquilo. Né? A gente tem estabilidade, a gente tem sossego, paz, segurança, tranquilidade. Né? E assim, isso tudo é muito aparente, porque tem gente nos bastidores, movendo, no centro do poder, né? Gente trabalhando para que esse povo seja exterminado, né? Para que essa voz de Deus, né, nesse mundo caótico seja silenciada. Né? E é o que a gente está vendo. Eu estou falando do livro de Esther, né? É o que a gente está vendo acontecer aí, né? E assim, agora fazendo esse paralelo, o que a gente viu logo na abertura, né, desse evento, que sempre foi uma celebração da fraternidade, né? Agora apareceu uma palavra nova, sororidade, né? Para contemplar melhor, né, a questão de fraternidade traz mais para o masculino, né, sororidade traz mais para o feminino. Então, fraternidade e sororidade agora, né, estão juntas, né, para trazer uma abrangência maior de fraternidade, né, de união, de amizade, de sororidade. Mas logo na abertura, né, um povo foi ridicularizado, né? Um povo foi excluído da festa, né? Que é o povo cristão, né? Uma tentativa de silenciar a voz de Deus, uma tentativa de envergonhar Deus, né? Numa festa de povos, de nações, né? Como se dizendo, vocês aqui, esse grupo, essa classe de pessoas não é bem-vindo aqui, né? E qualquer manifestação, né, que faça referência a esse personagem também não vai ser bem-vindo. E é uma Olimpíada com a maior manifestação. E o que a gente está vendo é o que a gente vê no livro de Esther. Deus não pode ser silenciado. Não, jamais será. Deus não pode ser envergonhado. Jamais será. Né? Impossível. Impossível. Muito bom. Né? Bom, gente, nós falamos aí do propósito e mensagem do livro, nosso tempo já finalizou, mas só para a gente deixar bem claro aí, quem quiser participar com a gente nas aulas presenciais, acontece domingo, todos os domingos, todas as nossas ADEC, de 8 às 10 da manhã. Sandra, professor Joás, obrigado pela participação de hoje, uma lição maravilhosa e espero que domingo próximo nós tenhamos uma aula maravilhosa, os nossos alunos possam desfrutar desse privilégio da palavra de Deus. Obrigado, Sandra. Amém. Joás, obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui com mais essa lição, voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.